Olá, aqui é o Felipe Sene e estou gravando esse vídeo aqui para o blog da Make Music Now para esclarecer um assunto que volta e meia eu vejo gente preocupada e às vezes até desesperada e numa neurose louca, que é a clipagem, o clipping, a, entre aspas, distorção, os vermelhos no canal dentro do software sendo visto como um problema, sendo visto como algo negativo, sendo visto como algo de uma razão para falta de qualidade de determinada produção de uma pessoa. E eu queria fazer um experimento aqui para esclarecer algumas coisas, principalmente para os novos produtores que às vezes escutam alguma coisa aí de alguém um pouquinho mais experiente, que às vezes não está tão atualizado sobre como funciona o DAW, né, como funciona o programa de produção. Então eu queria mostrar algumas coisas aqui que são importantes. Então, eu tô com um loop de bateria aqui, peguei um loop qualquer e abrindo um canal de áudio aqui no Ableton e tá em menos 2 decibéis aqui a saída desse canal. E aí a gente vai lá, coloca um equalizador, sei lá, dá um ganho aqui nos agudos. E tudo bem, tô dando ganho nos agudos aqui, tudo certo. Só que se você reparar aqui no cantinho, tá clipando a saída desse equalizador. E aí, normalmente, certas pessoas falam, olha aí, tá clipando, tá estragando o áudio, ó, tá piorando a qualidade do áudio. Só que essas pessoas não se ligam que hoje em dia a gente trabalha no modo eu não sou um desenvolvedor de software, talvez eu fale aqui uns termos meio errados, você me perdoa, mas como o software funciona internamente, é com áudio em 32-bit floating point. O áudio está em 32 bits nesse modo aí chamado floating point, e esse tipo de áudio ele nos dá virtualmente um headroom, ou seja, a quantidade máxima de volume que a gente pode ultrapassar do 0 dB digital, praticamente ilimitada. Eu não vou falar que seja ilimitada, porque eu acho que tem um limite aí de onde você ir, mas para coisas corriqueiras, assim, para coisas simples, como aqui esse equalizador clipando, isso não tem problema algum. Olha só que coisa polêmica que eu tô falando aqui. Aparecer os vermelhinhos aqui, não tem problema algum. E vamos fazer um experimento então para a gente analisar isso. Então, teoricamente, se a gente clipar aqui o equalizador, o fato de clipar aqui, ele está dizendo então que a gente está deteriorando o áudio. Assim. Naturalmente a gente está modificando o timbre aqui, mas então a gente poderia dizer que a gente está estragando o áudio só pelo fato de estar passando aqui de 0 dB internamente aqui o equalizador. Então eu vou desabilitar esse filtro aqui e vou fazer o seguinte, vou botar um utility e aí eu vou até abaixar aqui a saída aqui do nosso canal aqui, vou botar outro utility, mais 35 dB. E, assim, já deu pra perceber que a gente está aumentando o volume, então vou botar aqui, vamos fazer o quê? Uns 5 utilities. Então a gente está clipando 35, 70, 105, 140. Então a gente está clipando aqui em 175 decibéis esse equalizador. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar todos esses utilities aqui, fazer o contrário, descer eles 35 decibéis, então a gente meio que igualou. Porém, na teoria das pessoas que falam que tem problema esse vermelho, então a gente, assim, apesar de estar compensando o volume de saída aqui, a gente vai ter problema. O timbre foi modificado porque como a gente clipou aqui, então tá tudo saturado, né? Então vamos ouvir essa história aqui. Estranho, não estou ouvindo nenhuma distorção. Então, vou fazer o seguinte aqui. Vou deixar aqui, tá em 0 dB para você ouvir melhor. Vou pegar todos esses plugins que eu carreguei aqui, selecionar tudo, vou desabilitá-los e vamos comparar aqui o antes e depois desse áudio aqui sendo destruído pela clipagem aqui do equalizador. Assim é antes e depois. Eu não notei nenhuma diferença, só pelo instante ali, um atrasozinho que tem do programa.
quando a gente liga e desliga tocando automaticamente, mas se a gente pausar, não tem diferença nenhuma. Mas aí os céticos, né, sempre, né, vão falar, ah, não, mas eu tô ouvindo diferença sim, eu tô ouvindo diferença sim. Então vamos fazer uma coisa aqui, ó. Pegar 2 canais com o mesmo áudio. Vou apagar aqui todos os plugins de um deles. Botar só um utility e inverter a fase aqui de um deles. Ou seja, quando a forma de onda do canal de cima estiver subindo, a do canal de baixo vai estar descendo, então a gente vai cancelar e vai ser um silêncio absoluto. Porém, como a gente está clipando aqui, então a gente tem uma distorção acontecendo por causa desse plugin aqui, vai acabar que a gente vai ouvir alguma coisa, porque tem essa distorção, né? Teoricamente tem essa distorção aí que o pessoal fala. Então vamos dar o play aqui, vamos ver o que acontece. Ué? Cadê a distorção? Poxa, eu tô clipando aqui 175 decibéis. Cadê a distorção, meu amigo? Aí algum cético vai falar, ah, não, é porque não tem nenhum filtro ativado aqui. Quando você ativar um filtro, vai rolar uma distorção. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos habilitar aqui nosso filtro aqui. Vou botar esse mesmo filtro aqui embaixo. Então, ó, pô, a gente vai distorcer aqui, então vai sair alguma coisa. Então vamos ver aqui. Ué? Cadê a distorção? Pra onde a distorção foi, meu amigo? Então, aqui nesse experimento, onde eu quero chegar? Às vezes eu vejo gente mixando aí, fazendo a produção das suas tracks, e aí, num instante ali, dá um vermelhinho, ah, meu Deus, tem que parar tudo, tem que organizar tudo. Meu amigo, não tem problema. Nos dias de hoje, isso talvez num passado em que o áudio interno fosse 16 bits, 24 bits, acontecesse essa distorção, tudo bem. Mas não é o caso aqui. Aqui não tem problema se você for ter um vermelhinho ali, passar de 0 dB interno aqui do programa. Não tem problema, não vai te adicionar nenhum tipo de distorção nem nada. A gente pode pegar aqui outro plugin aqui, pegar um compressor. Logicamente, eu vou deixar ali sem funcionar aqui a compressão, né? Porque se a gente aumentar o volume, naturalmente a gente vai ver o compressor agindo. Mas se a gente fizer aqui a mesma história, clipar aqui 3 vezes 35, aí baixar. E a gente ouvir aqui. Soa a mesma coisa. Com ou sem o fato de estar clipando aqui o plugin internamente. E aí você vai me perguntar, mas peraí, mas então nenhum vermelho tem problema? Então quando aparece no master aqui não tem problema? Eu posso clipar aqui até o infinito? Sim e não. Agora que acho que de repente pode confundir um pouquinho a sua cabeça. Seguinte, se a gente, por exemplo, se eu aumentar o volume aqui desse áudio aqui, naturalmente vai ser aquela coisa horrorosa. Até, ó, cuidado aí, abaixa o volume porque vai vir violento o áudio. Aqui a gente está clipando o canal master, então aquela coisa horrível, né? Porém, olha só uma coisa engraçada. Se eu exportar ele aqui, selecionar 32 bits, a resolução do áudio de saída aqui, a resolução do áudio que vai ser exportado, olha só, assim, pro cara que não conhece isso, ele vai dizer, ah, olha lá, vai distorcer tudo, olha lá, vamos ver. Então eu vou exportar aqui rapidamente. Distorted. Pronto. Exportei tudo saturado, tudo destruído. E aí, agora, haha, tá todo saturado o áudio, né? Então vamos lá. Olha lá, todo distorcido o áudio. Tudo onda quadrada, mas espera aí. E olha lá meu áudio limpinho, intacto, tendo sido exportado cheio de
entre aspas, distorção, né? Então vamos ouvir ele aqui, esse áudio exportado, com áudio original, desse aqui 24 dB. Vou inverter a fase de um deles aqui. Vamos ouvir. Ué, cadê a distorção? Meu amigo, essa hora já tem alguém arrancando os cabelos, mas fica tranquilo. Assim, aí, assim, de repente, se você é inexperiente, você vai, então eu posso exportar tudo clipando? Não, porque quando a gente lança uma música à venda aí, geralmente a gente trabalha em 16 bits, ou até hoje em dia tem sites que vendem 24 bits, e assim, o headroom, a quantidade de nível máximo de volume que a gente tem nesse tipo de arquivo, de 16 bits, 24 bits, é muito limitado em comparação com os 32 bits. Então, se eu fizer a mesma história aqui, exportar em... De repente, exportar aqui, ó, tá clipando, ó, cuidado com o ouvido aí, ó. Então agora tá tudo distorcido, aí se eu for exportar aqui para a resolução que a gente tem no Beatport. Então aqui, Beatport 16 bits, né? Na hora que eu abrir, agora sim, ó, quando a gente abaixar o volume, tá tudo quadrado, tudo distorcido digitalmente. Confuso, né, essa história. Mas então, o importante, assim, eu quis mostrar esse lance aqui do 32 bits sendo exportado do master só para clarear a mente, de repente, pro cara ali que se diz grande entendedor, que fala, não pode ter nenhum vermelhinho em nenhum lugar na produção. Entender como funciona o arquivo e como funciona a arquitetura interna hoje em dia dos softwares, dos DAWs. Mas então onde eu quero chegar? Aqui não tem problema se você vê um vermelhinho ou outro ali no seu equalizador, sei lá. Se você estiver equilibrando tudo, não tem problema algum. Dá uma compensada aqui. Tudo que importa é o equilíbrio que você está criando na sua mix. As coisas, uma comparada com a outra, como elas estão soando. Não importa se tem um vermelhinho ali acontecendo, isso não vai estar distorcendo. Só que, porém, tem um detalhe que eu quero chamar a atenção. Se por acaso a gente estiver aqui usando um plugin em que a construção dele, como ele foi programado ali para agir, assim como o Saturator aqui nesse caso, e a gente for lá e a gente distorcer ele, aí sim vai ocorrer distorção, mas aí a distorção é um comportamento pré-programado desse plugin aqui. Esse plugin foi escrito de uma forma que é o seguinte, quando se chegar um sinal aqui acima de 0 dB, então ele começa a aplicar essa wave shaping aqui, essa mudança da forma de onda aqui para ter o efeito dele, sei lá, o produto final que ele oferece. Inclusive, esse aqui tem um drive aqui, isso aqui é um controle de ganho, a mesma coisa se a gente tivesse um utility aqui acontecendo antes dele. E sei lá, se a gente usasse aí da mesma forma, assim, um plugin tipo Sausage Fattener. Então, esse é um plugin que foi feito para distorcer, para modificar o áudio se ele estiver passando de 0 dB. Então você tem que ter a consciência disso, que tem certos plugins que eles foram pensados para distorcer mesmo quando o sinal estiver muito alto. Porém, plugins corriqueiros aí, como, sei lá, um reverb, um equalizador, um chorus, sei lá, todos os plugins aí, todos os plugins que não são... que não foram arquitetados dessa forma, que satura, para saturar, modificar o áudio, ele não tem problema. Se a saída dele estiver clipando, não tem diferença nenhuma, sacou? Ele não está adicionando nada mais além do que eu fiz aqui, tipo, dar um ganho aqui nessa região de frequência. Ele não está fazendo nada mais pelo fato de estar vermelhinho aqui. Então, olha só, o que eu recomendo é você dar uma estudada aí sobre como funciona essa tecnologia de 32-bit floating point, que pode dar uma clareada na sua mente, e você não precisa enlouquecer e de repente nem escutar. E olha que eu já vi gente de escolas internacionais comentando com alunos conhecidos meus que, não, pelo amor de Deus, tem um vermelho ali, você não pode acontecer isso. Às vezes, assim, eu acho que o cara, ele não é possível que ele não conheça o assunto ali.
eu acho que às vezes é até um pouquinho de preguiça do cara ir lá e pegar o aluno dele e explicar, olha só, não, peraí, o programa não tem problema se esse tipo de plugin aqui ele tiver com a saída dele com vermelhinho ali, não tem problema, porque por isso, isso. Às vezes, sei lá, o cara dele tá com preguiça de explicar, mas eu queria, assim, existem vários vídeos sobre exatamente esse mesmo assunto na internet, porém todos em inglês. Eu nunca vi um vídeo nosso aqui em português, um vídeo feito por um brasileiro explicando essa particularidade. Então, só queria trazer essa informação aqui, de repente, se você não entende ainda, não sabe falar inglês ainda, só para você se ligar, né, nessa questão aí, que às vezes é uma coisa, meu Deus, um vermelho, não sei o quê. Só para você ficar ciente dessas particularidades e chamar a atenção e ajudar aí a dar uma esclarecida no pessoal, né, para não ficar tão enlouquecido com determinadas questões. Lógico, eu sei, vai ter gente aqui nos comentários xingando, falando que tá errado, tá tudo errado aí, que não vale, que mesmo cancelando aqui, saindo silêncio absoluto de um áudio clipando aqui ou não, tá errado. E, assim, existe aquele ditado que diz, contra fatos, né, coisas que a gente pode ver aqui, A mais B e tal, não sei o quê. Não há argumentos, contra 1 mais 1 é sempre igual a 2 na matemática, não tem jeito. Então, contra fatos não há argumentos. Porém, contra fé não há fatos. Então, se mesmo você mostrando aqui como funciona a tecnologia, o cara continua achando, ouvindo uma coisa diferente, meu amigo, aí já não é mais questão de fato, já não é um fato, já é fé do cara. Então aí não adianta conversar porque não tem jeito. Então, valeu, espero ter sido útil aí os esclarecimentos. Reforço para você dar uma pesquisada sobre esse assunto aqui. Isso aqui foi só uma coisa para te deixar um pouco mais curioso. E nos vemos por aí. Continue acessando aí makemusicnow.com.br. Valeu, eu sou o Felipe Sene, um grande abraço e fui!